Que tal um rápido passeio pelos mais de 4 bilhões de anos de história de nosso planeta? Um encontro com Hope, Esperança, o esqueleto de uma baleia azul de 25 metros, que nos lembra da importância de se proteger a biodiversidade. E descobrir quem foi o cientista que criou o nome dinossauro para designar as criaturas que reinaram sobre a Terra por milhões de anos. No caminho estão alguns de nossos ancestrais que viveram até bem pouco tempo na escala do planeta, apenas 40 mil anos. Tudo isso faz parte do acervo do Museu de História Natural de Londres. Muito além de guardar os registros de nosso passado, o museu vai digitalizar todo o acervo das coleções de ciência natural do Reino Unido, que poderão ser estudadas por cientistas em qualquer parte do planeta. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Um dos melhores acervos do mundo sobre o planeta, a natureza e a evolução humana pode ser visto no Museu de História Natural de Londres. Para se ter uma visão um pouco mais ampla desse acervo, seriam necessários vários dias de visita. Mas o repórter Luiz Corvini faz um rápido resumo do que existe por lá. Acompanhe com a gente. Seria possível resumir 4 bilhões e meio de anos da história do nosso planeta em um único dia? Talvez, se mergulharmos nas entranhas da Terra. E é isso que o Museu de História Natural de Londres nos oferece. O prédio, localizado em South Kensington, um dos bairros mais nobres da capital inglesa, ocupa um quarteirão inteiro e se destaca pela sua imponência. Só que mais incrível ainda é o que está guardado dentro dele. A gente visitou o museu em 2 momentos, antes dele abrir as portas para os visitantes e também em um dia agitado pré-fim de semana. Esse nosso tour vai trazer imagens combinadas desses 2 momentos. Quem dá as boas-vindas ao público é Hope, Esperança em português. Desde 2017, o esqueleto de baleia azul de 25 metros é a peça central do hall de entrada. Fica na posição de maior destaque para lembrar da importância de se proteger a biodiversidade do planeta. Depois de conhecer Hope, é daqui que os visitantes partem para o mundo de conhecimento. Os corredores levam a galerias e contêm apenas parte de um acervo de milhões de itens. A dúvida é apenas por onde começar. O museu abriu as portas em 1881. Foi idealizado por Sir Richard Owen, cientista que cunhou a palavra dinossauro para descrever os fósseis desses animais de milhões de anos atrás. Ele queria que Londres tivesse um espaço dedicado à ciência da vida. O museu também seria o lugar para armazenar a imensa coleção de Hans Sloane, um colecionador e botânico. Tudo aqui então foi pensado nos mínimos detalhes para não só ensinar, mas também impressionar. As paredes, por exemplo, têm representações de diversos animais. Já o teto mostra desenhos de plantas de vários cantos do mundo. Se a natureza é grandiosa, o museu não poderia ficar para trás, né? Mas antes de iniciar nosso passeio, damos de cara com o sentinela do local, o biólogo inglês Charles Darwin, que escreveu A Origem das Espécies. O pai da teoria da evolução e representação máxima da ciência da vida na Terra, tem sua estátua bem no centro do museu. A função dele é monitorar as mentes curiosas que vêm para cá. Partimos então pelos corredores. Pelo caminho, nos deparamos com fósseis que dominaram os oceanos. E chegamos onde a vida se mudou para a Terra. Alguns dos maiores animais que habitaram a Terra têm lugar de destaque no Museu de História Natural de Londres. A ala dos dinossauros é a nossa primeira parada. Logo no início, um encontro estrondoso que a criançada adora. Ficar frente a frente com um tiranossauro. Aqui as maquetes mostram como os bichos nasciam pequeninos em ninhos para se tornar criaturas enormes que reinaram sobre a Terra por milhões de anos. Outro detalhe apresentado aqui é a variedade na estrutura física desses animais, passando por crânios diferentes a formas de defesa e ataque para sobreviver em um ambiente hostil. E no ano passado, uma exposição especial do titanossauro, o fóssil mais completo desses gigantes, ajudou o museu a atingir números nunca antes vistos.
Em 2023, o Museu de História Natural recebeu quase 5.700.000 visitantes vindos de todos os cantos do mundo. É um recorde em seus 143 anos de história. E essa é quase a mesma quantidade de turistas que o Brasil inteiro recebeu nesse período. Seguindo nossa exploração, a segunda parada é na Galeria de Fenômenos do Planeta. Você já imaginou construir seu próprio vulcão? Apostando na interatividade, dá para ver onde estão as placas tectônicas, entender quais são as camadas da Terra, sentir a diferença dos padrões rochosos e até construir seu próprio vulcão. Eu escolhi uma quantidade alta de gases e lava de baixa viscosidade. O resultado foi um vulcão cone de escória. E se eu fosse chegar perto dele, só mesmo vestido desse jeito aí. O museu ainda ensina que nesse mundo nada é garantido, a não ser a mudança. E isso pode mesmo ser visto em cada galeria do prédio. Ao longo de bilhões de anos, o planeta passou por inúmeras transformações. E quando o mundo muda, alguns animais acabam ficando para trás. Essa preguiça gigante que viveu na América do Sul foi uma delas. Outro foi o dodô, um pássaro que habitava as Ilhas Maurício e que acabou extinto no século XVII por causa da ação humana. Mas a mudança também traz a adaptação. Cada um desses beija-flores empalhados é diferente do outro. Outro ótimo local para se ver isso é na agitada seção dos mamíferos. Aqui a gente encontra bichos de todos os cantos do mundo. O coala e o canguru são exemplos de animais com bolsas. E ver de perto um urso em pé é mesmo impressionante. Entre os roedores, temos esse esquilo da China e o maior deles, a nossa capivara. E nas outras vitrines, mais exemplos do Brasil. A onça-pintada, o bicho preguiça, os tamanduás mirim e bandeira e o tatu-bola, na versão fechada e aberta. Caminhando um pouco mais, chegamos nesse salão imenso, com mais exemplos da incrível variedade de animais do mundo. E aqui, mais interatividade. Eu descobri que uma girafa é 16 vezes mais pesada do que eu. E como diferenciar um elefante asiático do africano? Pelas orelhas, tromba, dentes e tamanho. Repara também na posição dos olhos e das orelhas de um hipopótamo pigmeu em relação ao comum. Viu algo diferente? E olha, saber que o camelo economiza até no cocô também é conhecimento, viu? Dos animais gigantes para os animais que dominaram o mundo. A ciência ainda busca entender os primeiros passos do homem no planeta. No Museu de História Natural, é possível contemplar um pouco do que já sabemos sobre nossa própria trajetória. Essa área reconta a história dos ancestrais dos seres humanos, 5 milhões de anos atrás até hoje. Aqui, um Australopithecus, que teria vivido na África do Sul há quase 2 milhões de anos. E este, o que teria sido um Neandertal adulto, há mais de 40 mil anos. Esses crânios são de Neandertais em diversos períodos. E essas as ferramentas usadas pelos nossos ancestrais. Poetas e músicos garantem que certas mensagens estão escritas nas estrelas. Já a ciência acompanha a história do planeta pesquisando o que está registrado nas rochas. Nossa rota pelo imenso prédio chega agora na Mostra Geológica, com minerais de todas as cores e formatos. Aqui, o Brasil ocupa uma posição de destaque. No centro da sala fica o maior topázio lapidado do mundo. A pedra preciosa tem quase 2 quilos e foi extraída em Minas Gerais. Mas o que é mais valioso para a ciência? Uma pedra preciosa ou uma rocha vinda do espaço? Este é o cofre, uma das galerias mais bem protegidas do museu. Aqui estão guardados não só pedras e metais de valor, mas também fragmentos do nosso universo. Esta rocha é de Marte, foi encontrada em 1911 no Egito.
é uma das 70 conhecidas no mundo. Esta outra é parte de um meteorito que caiu na Austrália. Embora estejam sempre em contato direto com espécies extintas, que datam de milhões de anos, os especialistas estão de olhos bem abertos para o futuro. Esse ano, o Museu de História Natural embarcou em um desafio audacioso. Vai liderar um projeto de 155 milhões de libras, ou quase R$1 bilhão, que pretende digitalizar o acervo de centenas de coleções de ciência natural no Reino Unido. O objetivo é que, num prazo de 10 anos, cada um dos itens, expostos ou não, possa ser estudado por cientistas em qualquer parte do planeta e aumentar as chances de novas descobertas e inovações. Uma das pessoas que visitaram o museu nesses dias foi a turista brasileira Lara, que logo vai marcar outra viagem para Londres. Eu fiquei encantada, né? É um lugar maravilhoso, imenso, gratuito para o público, com muitas peças históricas, fósseis, muito interativo para as crianças. Então elas tocam, elas ouvem, a gente também, né? E também gostei bastante da parte do acervo do Darwin. Deu tempo de ver tudo? Não deu tempo, nem perna. Mas já vai fazer planos para voltar. Com certeza, inclusive com a família e com a filhota. Não dá mesmo para conhecer o Museu de História Natural inteiro num dia só, viu? Mas isso, de certa maneira, é uma vantagem. É que a cada visita, a natureza sempre vai garantir que o passeio seja sempre surpreendente.